Bom, vocês estão aqui pra... Eu preciso dividir com vocês. É um tipo de segredo. Acho que é um segredo que eu tenho. E eu precisaria contar agora. Mas eu não sei direito, porque também tem isso. Eu fiquei querendo contar o segredo. Isso também fez parte da coisa. E foi um tipo de processo de cura, querer contar o segredo, dividir com os outros e tal. Mas só que as coisas, ao invés de ficarem mais simples, foram ficando mais complicadas. E no meio desse processo, que era um tipo de cura, de repente eu descobri que o segredo talvez nem existisse. Então eu não sei direito se isso que eu tinha para contar para vocês realmente aconteceu. E aí fica tudo um pouco mais complicado, porque eu não ia querer sair por aí contando um negócio que nem aconteceu direito. Se eu imaginei, então aconteceu, às vezes eu penso. Mas só que é muito diferente, é totalmente diferente se isso foi imaginado e aconteceu enquanto imaginação ou se isso aconteceu realmente na vida. Mas isso aqui também não é tipo uma história de detetive em que a gente vai e descobre uma coisa lá na frente. E nem é para vocês terem qualquer tipo de dúvida em relação à veracidade das coisas que eu tô dizendo. Tudo que eu tô dizendo, esse texto aqui foi inteiramente decorado, ensaiado e é integralmente verdadeiro, parte da minha vida real. O que aconteceu nesse caso aqui foi que eu mesma descobri que eu não sabia nada sobre isso aqui que eu tô começando a mostrar pra vocês, que eu não sabia nada sobre esse segredo que eu queria contar. Então não era uma cura que estava acontecendo nesse processo aqui, não era um tipo de mobilidade, uma movimentação que eu estava conseguindo fazer, movendo as imagens na minha cabeça, isso não estava clareando absolutamente nada, mas deixando tudo ainda mais confuso do que antes. Era um tipo de doença da clareza total que eu tive antes, de que eu me curei quando eu percebi que não tinha nenhuma clareza possível nesse caso. Alguns anos atrás eu tinha um segredo que eu queria dividir com vocês. Então eu estaria sentada aqui fazendo isso. Esse acontecimento teria me desorganizado completamente enquanto individualidade. Talvez isso tenha acontecido mesmo comigo durante algum tempo. Talvez eu tenha mesmo me desorganizado enquanto individualidade por algum tempo. Mas eu com certeza fiquei anos, muitos anos pensando sobre essas coisas e planejando isso aqui, porque essa seria a forma de me curar. Mas no meio do caminho tudo foi ficando confuso, então não teve cura nenhuma, no sentido de que eu tenha conseguido excluir essas questões de mim, esse segredo que eu queria contar e por meio disso expurgar ele da minha vida, mas isso não aconteceu e as coisas só ficaram bem mais móveis. Então eu só preciso dizer que existe esse segredo, esse acontecimento, que tendo ocorrido ou não me acompanhou durante anos e foi totalmente plausível, não só para mim, mas também para outras pessoas da minha família, que isso tivesse ocorrido. E era uma impossibilidade de falar sobre isso. E era uma dificuldade de comunicação com meu pai. Era sobre isso que o fato tratava. E agora eu vou falando, eu vou dizendo essas coisas, quer dizer que essas versões, aquela ali que eu acabei de mostrar e essa aqui que eu tô começando a mostrar agora, elas foram sendo feitas por mim. Elas eram como elaborações estéticas da minha vida real. Elas eram tentativas de formalização desse teatro documental e eu fiquei por uns 8 ou 10 anos fazendo isso. Quer dizer, criando essas versões de formas de falar da minha vida em cena. Só que nenhuma versão da história dava conta do que realmente tinha acontecido. Eram todas versões totalmente estranhas para mim depois que ficavam prontas. Depois de ficarem prontas, de repente eu olhava para elas no meio do processo e elas não davam conta da minha vida. Porque eu estava querendo dar conta da minha vida. Eu estava realmente me esforçando ali para dar conta da minha vida. Era eu que estava em jogo, eu e um monte de acontecimentos traumáticos. E eu não ia suportar, eu simplesmente não ia ficar inventando uma porra de uma versão que não desse conta totalmente da vida, mas que ficasse lidando o tempo todo com as expectativas que eu imaginasse que o público ia ter em relação a essas coisas. Eu não ia estilizar a minha vida para chegar a um formato que lidasse de tal ou tal forma com as coisas, eu não ia fazer isso. Tentar chegar em uma merda de uma peça de teatro sobre a minha vida pessoal para provocar um certo tipo de emoção no público. De alguma forma isso tudo me causava nojo, porque eu olhava para minha vida e eu não podia simplesmente ficar usando aquela vida para alimentar esse ou aquele pseudo sistema teatral, não. Eu precisava mesmo
Era tentar dar conta da vida em si. E para isso essas versões não serviam totalmente. Só que por outro lado, eu preciso dizer também que essas versões que eu fui criando, eu também não conseguia simplesmente jogar fora, jogar essa merda toda fora, essas coisas aqui, tudo isso. Eu simplesmente não conseguia jogar isso tudo fora, porque isso tudo tinha todo o sentido do mundo para mim. Só que era como se fosse um sentido específico, determinado, incapaz de dar conta do todo dos acontecimentos. E além disso, a vida foi mudando no meio do caminho e as coisas que tinham tido sentido em um momento depois perderam completamente o sentido. Por exemplo, desde a sinopse da peça o problema fica totalmente claro. Então é isso, é a história de um pai e uma filha que retomaram a comunicação depois que ele operou a garganta e ela começou a ficar surda. E isso é totalmente verdadeiro. Só que eu não acredito na sinopse da minha vida. Eu não acredito na sinopse da minha vida e eu não consigo vir aqui e ficar sonegando umas partes do que eu tenho a dizer de forma planejada, por exemplo, isso que eu acabei de fazer ali. Eu acabei de dizer ali que eu ia contar uma coisa, tipo dividir uma coisa, uma espécie de experiência pessoal. Era como se fosse um segredo que eu tinha para contar para vocês, mas depois eu comecei a achar que esse segredo talvez nem existisse. E também não sei porque tem essa coisa de ficar dividindo o segredo com as pessoas. Não sei porque tem isso de vocês sentarem aí e eu ficar aqui contando umas coisas pessoais. Eu mesma não sei se eu quero saber de umas coisas pessoais contadas por umas pessoas em cena. Mas para não ficar assim, as pessoas fingem que não são coisas pessoais, aí o público fica em dúvida se a pessoa que tá ali na frente tá ou não tá contando umas coisas pessoais. Isso resguarda o público de ter que saber que a pessoa tá contando umas coisas da vida pessoal dela. Eu sento na plateia e fico lá vendo a pessoa falar dos seus problemas pessoais e eu não me sinto tão invadido porque eu não tenho certeza que é pessoal. Mas eu fico o tempo todo querendo descobrir que parte da peça é pessoal, que parte é ficcional. Só que no meu caso, nesse caso aqui, é totalmente pessoal mesmo. São só acontecimentos da minha vida pessoal que não são nem um pouco universais, são só meus mesmo, e eu não tenho a menor ideia de porque isso está sendo contado para vocês agora. Mas o ato de contar sempre fez parte do processo de cura ou de movimentação dessas ideias que eu tinha. E eu até fiquei tentando em algum momento achar umas coisas universais, do tipo, todo mundo tem um pai, todo mundo sente umas coisas. Só que nem sempre é igual, aliás, nunca é igual, nunca é exatamente igual de uma pessoa para outra. Então depois eu achei que o melhor seria não tentar achar nada de universal, porque tudo que é universal é um pouco forçado, acho. É uma mentira. O melhor é não ser universal, o melhor é ser específico, não dividir nenhuma experiência como se fosse similar, na verdade não é similar, nada é similar a nada, eu mesma não sou similar comigo mesma, então não tem nada de universal aqui, só tem um processo mesmo de colocar essas coisas em cena, e o processo todo foi esse, e eu realmente não cheguei no formato final, isso não é uma questão de estilo, um acabamento hiper bem feito para obter justamente o efeito do inacabado, como esses penteados meio punks, tipo radicais, feitos em cabeleireiros caríssimos, eu realmente não cheguei no formato final, porque sempre que a forma chegava, a vida tinha mudado totalmente. Porque a própria forma a que eu tinha chegado tinha me possibilitado mudar realmente a vida, então ela já não servia mais naquela vida que ela mesma tinha ajudado a mudar, porque todas essas formulações aqui que vocês estão vendo, tudo isso, aquele momento ali, esse aqui em que eu fico falando um monte de coisas, cada uma dessas formulações ajudou realmente a transformar a vida. Mas como a vida ia mudando e já não cabia mais ali, só ficou esse amontoado de coisas meio caótico, realmente caótico e não calculadamente caótico, realmente caótico e mais ou menos impossível de dar conta, tipo uma espécie de herança sem fim que eu vou ficar carregando por aí eternamente. Eu não consigo fazer isso, não dá pra fazer isso aqui, é totalmente impossível, é um fracasso, deu errado, deu totalmente errado, é um fracasso, deu errado. Então, depois desse texto, eu arremesso uma lata de cerveja dentro do espaço cênico, que é uma floresta, uma florestinha, um monte de planta, um monte de entulho, móveis, objetos. E eu entro nesse espaço e vou para um outro momento do espetáculo, até que eu mergulho numa piscina regã montada no cenário, né? E quando eu saio encharcada, tem algumas trocas de roupa mostrando essas viradas de momentos, né? Dessas versões sobre as quais eu vou falando. E aí eu me troco,
essa vez e começa uma projeção de um filme Super 8, umas imagens de Super 8, onde se vê uma família caminhando numa floresta. E aí eu digo, essas pessoas, eu não sei quem elas são. Tem essas imagens dessas pessoas. Essas imagens me causam um tipo de saudade estranha. Eu colhi essas imagens em uma feira de coisas antigas. Eram umas fitas de Super 8 abandonadas. Eu tava ali. De certa forma, eu tô ali. Eu sou essa criança, sou essa mãe aí, sou a pessoa que tá filmando. E eu quero achar a história, a fábula que expresse tudo isso. A fábula é como uma fita de Super 8 perdida em uma feira. É como uma velharia empoeirada em que eu vou olhar e de repente eu vejo que eu tô ali. Eu já tô ali. É como um texto antigo em que você abre o livro e lê e de repente você tá ali. Sim, porque isso também aconteceu comigo. Sim, eu estava lendo umas coisas, lendo alguns textos e de repente eu vi, de forma absolutamente assustadora, que eu estava ali, naquele texto de milhares de anos atrás. Eu estava ali. E ali era o meu limite de humanidade. O limite do humano. Bom, eu acabei de ler para vocês alguns fragmentos da peça Conversas com Meu Pai. Tem texto de Alexandre da Farra e concepção minha. E agora eu vou passar para o espetáculo que eu estreiei alguns anos depois, que para mim é uma versão em negativo, que também estava sendo gestada ali no processo do Conversas com Meu Pai, se que eu ainda soubesse disso. Então, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. E ao termo de seus dias, à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Apocalipse 12, versículo 1. E nessa hora eu vou pro fundo do cenário e coloco exatamente o mesmo figurino de uma cena quase final do Conversa com Meu Pai, que é um chapéu, uma máscara branca e um terno, como se fosse um terno de um muito maior do que o corpo dessa pessoa, como se fosse o terno de um pai. Eu caminho pelo cenário e isso já não estava de mater, tiro a máscara, tiro o chapéu e digo: boa noite. O que está acontecendo aqui, o que vai acontecer aqui, vai na verdade reacontecer. Já aconteceu em algum lugar, algum tempo antes, pouco tempo antes às vezes, mas também muito, muito tempo antes, séculos eu diria. Eu vou ter que começar falando de um espetáculo anterior a esse, e esse é um movimento que vai ser preciso fazer algumas vezes hoje. Voltar, retornar. A primeira coisa para a qual eu vou precisar retornar é essa cena que eu comecei ainda há pouco, quando eu vesti esse chapéu, essa máscara, e caminhei até vocês fazendo uma dancinha. Essa cena pertence a um espetáculo que eu criei depois de 7 anos de processo sobre meu pai. Um espetáculo chamado Conversas com Meu Pai. Eu não estava, portanto, fazendo essa cena, eu estava mostrando ela, como quem dispõe as peças de um quebra-cabeças, ou como quem prega em um mural uma pista importante. É dessa maneira que eu preciso que vocês olhem para isso aqui que eu estou começando a mostrar agora. No espetáculo, já vestida assim, eu coloco um disco e uma vitrola antiga e começo a me mover pelo cenário, que é basicamente um monte de plantas e coisas velhas, uma espécie de cenário totem, porque praticamente nada ali era usado. Uma dessas coisas era o facão. Ele não era visto pela plateia, ele não era mencionado em nenhuma cena, mas era importante para mim saber que ele estava lá, o facão.
Eu passo por esse monte de coisas, mergulho em uma piscina com água fria e encharcada, eu anuncio um trecho do Gênesis, versículo 21, que fala das filhas de Ló, que diante de uma catástrofe provocada por Deus, que praticamente dizimou toda a humanidade, elas decidem embebedar e dormir com o próprio pai para gerar dele uma descendência. Dormir, aliás, é a figura de linguagem em muitos idiomas para ter relação sexual, para fazer sexo. Isso vai ser importante daqui a pouco. Eu estou fazendo o caminho de volta a uma espécie de origem, onde tudo começou. Refazendo, na verdade, porque de tempos em tempos, essa origem é um lugar para onde eu preciso voltar. Essa música que está tocando, por exemplo, ela estava lá, na origem, depois entrou em uma cena do espetáculo Conversas com Meu Pai, em que eu falo cada vez mais alto, até ter a voz completamente encoberta pelo volume ensurdecedor da canção e retorna agora. Talvez seja inevitável um certo efeito estranho de uma coisa dentro da outra, como aquelas bonecas russas, ou como aquele quadro onde se vê uma mulher de verde com um brinco grande na orelha esquerda, onde pode-se ver uma mulher de verde com um brinco grande na orelha esquerda, onde pode-se ver uma mulher de verde com um brinco grande na orelha esquerda, e assim infinitamente, compondo uma narração em abismo. A última cena da peça Conversas com Meu Pai é a seguinte. Essa foi a primeira versão, e também depois dela eu achei que ela não servia. E também depois dela eu achei que nada mais seria possível. Pela primeira vez eu achei que poderia ser que algo tivesse acabado ali. Acho que várias vezes durante o processo eu quis achar que ele tivesse acabado. Eu quis me ver livre disso tudo. Mas a gente não se livra dessas coisas. A gente não está livre dessas coisas. A liberdade é sempre negociada. Ela é sempre uma condicional. Ultimamente eu voltei a ter sonhos com ele. Eu quase escuto uma vozinha me dizendo se devia parar de mexer nessas coisas. Mas não é por isso que eu sonho. Sempre que eu sonho com ele, hoje eu sei, é um sinal. Sempre que ele vem, é porque alguma coisa dói em algum lugar. Talvez porque alguma coisa doa em algum lugar que já doeu antes. Ele vem me avisar. Alguém aqui já ouviu falar da teoria do romance familiar? Essa teoria diz que todos nós, cada um aqui carrega uma constelação incestuosa de personas sexuais, que a gente traz do berço à cova e que determina quem e como amamos e odiamos. Todo encontro com um amigo ou inimigo, todo choque com autoridade ou submissão a ela traz os traços perversos do romance familiar. O amor, incluindo o sexo, é um teatro lotado, uma representação, uma atuação ritualística derivada de realidades passadas. Eu achava que com o espetáculo Conversa com Meu Pai eu tinha conseguido encerrar um ciclo, fechar o livro do meu romance. Mas a gente não se livra dessas coisas, a gente não está livre dessas coisas. E a certa altura eu comecei a me dar conta que faltava uma peça, uma personagem na trama do meu romance. Afinal, o incesto é uma situação onde há sempre 3 pessoas e somente 2 lugares. Só que as coisas não fazem sentido exatamente na hora em que acontecem. O trauma está sempre atrasado em relação ao fato que o desencadeou. Por exemplo, uma menininha de 3 anos se aproveita de uma distração momentânea da mãe para enfiar um ferro de lareira no pescoço da irmã menor de 1 ano. Na ocasião não se notou nenhuma reação mais evidente, nenhuma das duas. Curado o ferimento, que foi bem grave, a vida seguiu normalmente. Mas uns anos mais tarde, a irmã mais velha começou a demonstrar surtos de ansiedade, vômitos repentinos, tremores, dores sem causa aparente, medos paralisantes e vontade súbita de chorar. Já adolescente, depois de se queimar acidentalmente com ferro de passar roupa, ela teve os elementos necessários para entender a gravidade do que aconteceu antes. A isso dá-se o nome de segundo tempo do trauma. Em 2012 eu fiquei grávida do meu primeiro filho, em 2014 do segundo, eu virei mãe. E quase como um efeito de golpe tardio, como se minha própria maternidade fosse o contexto que faltava para eu ler o que se dera antes, muito tempo antes, séculos eu diria, eu comecei a me perguntar onde esteve a minha mãe, a mãe, em todos esses anos. Um apagamento completo, quase grosseiro, eu sei, mas que eu nem sequer percebi. E em 2017 eu encontrei um texto teórico que respondia indiretamente à minha pergunta. Um texto chamado Stabat Mater, cuja tradução é justamente Estava a Mãe. Stabat Mater é também o nome de um poema ou prece do século XII, que começa com as palavras Stabat Mater dolorosa, ou estava a mãe sofrendo, e fala sobre o sofrimento de Maria durante o Calvário de Jesus. Apesar de teórico, é um texto bastante curioso na sua estrutura, porque ele vem dividido em 2 colunas, como se trouxesse a marca de uma cicatriz, de uma falha, de um lado a teoria, de outro a dor.
A coluna da teoria eu dividi, propus um percurso que vai da história de Maria, a mãe, passando por uma mãe qualquer, daí eu, as mulheres que são mães aqui, a minha mãe, até chegar nos filmes de terror e na pornografia. Pode parecer um percurso esdrúxulo, mas é o que vai justificar o cenário terminar tudo desmantelado e cheio de sangue no final. A outra coluna, a da dor, eu não dividi, não dá. É mais um bololô mesmo, são coisas, pedaços de coisas, eu vou encaixando conforme der, talvez não dê muito, daí vai ficar sem encaixar mesmo. O que importa é que tudo que eu venho fazendo desde então é a tentativa de produzir algo, uma espécie de ato psicomágico. Uma ação real que produza consequências simbólicas ou uma ação simbólica que produza consequências reais, mas que devolva cada uma dessas figuras às suas devidas posições. Por hora é suficiente dizer que não foi sem espanto que, ao percorrer de volta o labirinto minotáurico que foi o processo de conversas com meu pai, eu me dei conta dessa espécie de ato falho. Eu me dei conta que na sombra dessa tragédia incestuosa, onde protagonizavam absolutos pai e filha, ainda que denegada, fora cluída, a mãe lá estava. Boa noite, eu sou Maria Júlia Pinheiro e esse é o Zona Lê Dramaturgia, uma série de encontros em que a gente convida dramaturgas para lerem textos seus e depois a gente conversa um pouco sobre eles. Hoje nós estamos aqui com Zona Lê Janaína Leite. Janaína Leite é atriz, diretora e dramaturgista. É uma das fundadoras do premiado Grupo 19 de Teatro de São Paulo, com quem escreveu, dirigiu e atuou em diversos projetos e espetáculos que circularam por todo o país e pelo exterior. Orienta oficinas, cursos e palestras por todo o mundo. Esteve em Paris, no Conservatório Nacional Superior de Artes Dramáticas, na Sorbonne, em Paris. Em Portugal, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, na SMAI, no Porto. E na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa. Em paralelo à trajetória com o grupo, iniciou a pesquisa autoral e concebe os espetáculos Festa de Separação, um documentário cênico, Conversas com Meu Pai e Stabat Mater. Esse, vencedor do Prêmio Shell em 2019 na categoria Dramaturgia, eleito o melhor espetáculo do ano também em 2019 pela equipe de críticos e críticas, tanto do Estadão quanto da Folha, e foi indicado ao Prêmio APCA na categoria Melhor Espetáculo. Lançou o livro Autoescrituras Performativas, do Diário à Cena, pela editora Perspectiva, consolidando sua pesquisa sobre autobiografia e documentário no teatro. Janaína atualmente é doutoranda na Escola de Comunicação e Artes da ECA USP e bolsista da FAPESP. É um prazer estar com Janaína Leite. Obrigada. Obrigada pelo convite, Maju. Obrigada. E estamos aqui no Teatro Cacilda Becker, vocês em casa. Também é sempre bom lembrar. Jana, é muito difícil não começar com uma conversa que a gente teve no WhatsApp. Mas eu vou segurar isso Tá bom. para perguntar. Eu tô segurando essa pergunta. Porque primeiro, eu acabei de ler a sua mini biografia, mas eu queria saber um pouco de você, assim. Como que você... Quem é Janaína Leite? Não. Nossa, difícil. Porque eu venho elaborando também essa minha persona também via arte, né, há muito tempo. Mas eu sou uma trabalhadora de teatro, acho que é um dos primeiros lugares que eu me reconheço no mundo. Faço isso há 25 anos e amo o que eu faço, muito feliz com o que eu faço. Sou mãe, isso vem também há um bom tempo dizendo muito de mim. Sou mulher, também diz muito de mim. E é isso, tem uma trajetória muito ligada à prática, muito ao fazer do teatro, a cruzar a teoria com a prática cada vez mais, a cruzar a vida com a criação cada vez mais de forma inseparável. Acho que isso me define muito. A forma de não separar, de alguma maneira a arte tem que dizer, tem que ter um cruzamento ético, estético, político muito profundo, muito implicado. Acho que isso me define muito, assim, essa não separação mesmo entre o fazer, entre o CPF e a pessoa que eu sou na minha casa, meus companheiros, meus afetos, o mundo. Acho que isso diz de mim, assim. Sabe que essa pergunta, eu sempre começo com ela, né? E aí eu fiquei, nossa, como fazer essa pergunta para a Janaína? Porque você tem o caráter de autobiografia, né? A pesquisa é essa.
E aí eu fiquei pensando exatamente nessa persona teatral o que é essa persona teatral, ela diz, né, sobre a figura antes do CPF, assim. Diz muito, assim, quando tem sempre essas discussões, né, o que se tá em cena um personagem, assim, mas eu não me sinto assim, eu sinto que assim como aqui a gente tem que encontrar uma persona pública que vai se direcionar quando a gente dá aula, quando a gente tá, eu acho que é uma face minha que está mediando o material plástico, material estético, teórico com a plateia, assim, mas é muito colado, assim, eu não me sinto me ficcionalizando, né? Eu me sinto me reescrevendo, assim, nesse sentido, né? Sim. Mas é muito próximo, assim, é muito próximo. E as pessoas, no fim, às vezes, pelas minhas peças, têm mais acesso a coisas minhas do que... Na vida, acho que eu tento ser mais discreta do que eu sou em cena, ou mesmo rede social, assim, não é... Acho que o lugar do teatro é onde eu encontro essa vazão, até às vezes mais que na vida, assim. E agora sim, para a pergunta do WhatsApp, para a conversa do WhatsApp, eu tô brincando, as pessoas não têm acesso a isso, então acho que eu tenho que explicar um pouco. Assim que eu fiz o convite, falei, Jana, queria que você viesse no Zona Lei Dramaturgia, a primeira resposta da Jana foi, mas eu não sou dramaturga. E aí eu ri e falei, olha, então a gente tem essa conversa aqui. Começaremos daí, né? Total. E aí eu queria saber um pouco, primeiro, por que você se define como dramaturgista, né? Por que não dramaturga? Por que dramaturgista? E o que é cada uma dessas coisas para você? Nossa, é uma super questão. Realmente eu tenho total esse pudor, assim, mesmo quando você faz o convite, eu me vejo, né, nessa mesma mesa aqui com Maria Chu, com Dione, com Silvia, assim, me sinto totalmente, não, mentira, deixa eu ver aqui. Eu tô honradíssima. Mas eu como fazer, né, para reconhecer a natureza do que a gente faz, para ser justa, né, com esse espaço que se ocupa, né, sem considerando que eu vejo o ofício, né, quando eu ouço Maria Chu falando, né, de escrever 400 radicais, fazer treinar e trabalhar a palavra dela com o seu barro, né, é o barro delas, assim. Para mim, eu sinto que a dramaturgia, ela está muito ligada ao fato de ser atriz, ao fato de me tornar diretora, ao fato de ser teórica, ela está muito espalhada em tudo, assim. Então, sim, eu entendo que o que eu faço é dramaturgia, então acho que talvez tenha um passo aí de um reconhecimento, né, e talvez seja uma síndrome aí de impostora, uma autoestima, alguma coisa aí mas eu sinto que é uma natureza diferente, assim. Eu comecei hoje lendo um texto que não é meu. Comecei lendo um texto que é um texto assinado pelo Alexandre Dalfarri. Então eu me sinto justamente lendo esse material. Eu me sinto muito autora e menos dramaturga. Eu sinto que eu trabalho com a matéria texto, mas é que para mim é isso, um depoimento que a minha mãe dá no processo, um vídeo que eu encontrei no YouTube, um sonho que eu registrei num diário, eles estão totalmente em pé de igualdade. Então eu me sinto muito mais, cada vez mais eu sinto que eu tenho uma alma de documentarista, sabe? Mesmo se você for roteirista de cinema e o roteirista de documentário, eu sinto que talvez seja um pouco por aí o meu pudor, porque eu não vou sentar e escrever um texto, sentar e pensar a estrutura, pensar a ficção, pensar personagem, pensar... eu tenho que estar em processo, eu tenho que atravessar uma jornada para poder dizer dela. Basicamente é um pouco isso. Tem que acontecer coisas, mas talvez seja bobo, porque eu ouço a Maria Chu falando, ouço a Dione, o quanto elas também têm que passar por jornadas para poder escrever, o quanto elas também estão escrevendo a partir, né? Então, mas enfim, é uma coisa que eu estou amadurecendo e podemos falar mais sobre isso, mas eu me sinto mais confortável no lugar de dramaturgista, né? Do que necessariamente de dramaturga. Mas sim, acho que é uma natureza de dramaturgia que talvez também seja importante até politicamente reivindicar, né? Porque às vezes a gente fica nos purismos, umas coisas que também não sei o quanto elas respondem à realidade dos processos de teatro, que às vezes são muito borrados mesmo, né? Numa criação que é colaborativa, com matérias heterogêneas, né? Talvez seja ainda um resquício de algum purismo meu aí que eu ainda não consegui me desapegar. E por respeito também a essas dramaturgos que eu sinto que tem um lugar de um ofício, assim, que eu não domino, assim. Né? E falo isso muito tranquilamente, domino outras coisas, mas não vou escrever um texto para ninguém. Dione Carr, 15 textos, gente, não é isso, assim, é uma outra relação com a dramaturgia, assim. Não sei quando escreverei o próximo, né? Não tenho a menor ideia.
tempo, esse lugar, ele é muito cheio de nós, né? Eu queria entrar, porque, ao mesmo tempo, eu vou até puxar uma coisa que eu ia colocar em outro lugar, mas eu vou colocar aqui porque eu acho importante. Eu li o texto primeiro, do Stabat, eu li, e aí lendo, eu pensei, outra pessoa poderia fazer esse texto. Claro que tem menções no texto falando uma placa da palestrante Janaína Leite. Mas eu lendo pensei, outra pessoa poderia. Se alguém pegar para falar, vou montar isso, a pessoa poderia. Aí eu assisti. E assistindo eu pensei, obviamente, ninguém poderia fazer sem ser ela. Pelo caráter performativo, por ter a figura da mãe dela em cena, pelo caráter documental. É impossível, o próprio vídeo, é impossível outra pessoa fazer. É algo que é só da performance. E aí eu reli o texto. Uau. E relendo o texto, eu pensei, outra pessoa poderia fazer. Uau. Claro que eu estou te jogando como uma provocação, né? Mas existe algo, e aí eu acho que existe no mesmo campo das referências, da própria Angélica Lidl, que é muito implicado com a performer, mas que também é dramaturgia no sentido de que abre espaços textuais. E por que eu digo outra pessoa poderia fazer? Porque o texto, ele tem todos os mecanismos dramatúrgicos que podem ser levados a isso, por mais performático que ele seja. Ele tem uma estrutura muito específica e a gente pode entrar, né, ao longo da conversa a gente pode entrar nisso, mas como a Final Girl, ela se retoma e ela se transforma durante até você se apropriar, juntar, dando vários spoilers para quem não viu, mas lidem com isso. Até a figura do monstro e da Final Girl se juntarem numa só, enfim. Então, ele é feito dramaturgicamente de uma forma que está consolidado ali, o texto em si, né? E aí, por que eu tô jogando essa provocação? Porque também nessa mesma conversa de WhatsApp, como ela emendou, eu brinquei que eu falo muito isso no núcleo de dramaturgia feminista, que a gente estuda mulheres artistas. E, coincidentemente, todas as dramaturgas que a gente quase não estuda dramaturgas, mas todas as dramaturgas que a gente estuda são performers que vão para esse caminho. Então, Grada Quilomba, que faz as próprias performances, a própria Angélica Lidl, a gente estuda a Carol Bianchi, enfim. E eu conversando com elas, disse que eu sinto que tem algo das performances, que é um lugar que borra, isso tudo a gente falou na conversa, né? Tô só retomando para não ficar, mas que borra essa fronteira do que são cada uma das funções teatrais e está propondo, acima de tudo, uma outra poética, né, que não tem a ver com Aristóteles, nem com as pessoas que conversaram com Aristóteles, tá? É uma outra conversa, está num outro campo, e que as artistas performers precisam se apropriar dos fazeres da obra, porque são ideias que eu tenho essa sensação, e talvez eu esteja enganada, mas que elas próprias precisam comprar, elas próprias precisam investir, senão ninguém vai entender a profundidade do trabalho que você quer elaborar. E claro, né, é sempre muito coletivo, todo o processo é muito coletivo, mas também tem algo de precisar segurar as rédeas. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque eu queria que você contasse um pouco esse processo do Conversas pro Stabat. Como que foi você pensar, não, eu preciso escrever? Ou você chegou a falar com outras pessoas, olha, vem escrever para mim, e aí não... O que aconteceu? Por que você escreveu? Não, muito legal, assim, porque é bem importante, assim, profundamente, assim. O Conversas é um processo muito longo mesmo, de 7 anos, né, de uma imersão ali nesses materiais, né, ela fala dessa caixa, onde estão os bilhetes desse pai que parou de falar, e eu comecei a acumular essa caixa por anos, né, achando que nesse silêncio morava, né, questões ali que eu precisava, né, entrar. Mas fiquei às voltas com esse material, era da ordem da loucura, assim, porque são centenas e centenas e centenas de páginas, de versões, existem muitas versões de dramaturgia, ainda todas por mim, assinadas por mim. Nossa, tem 2 livros de 500 páginas, cada um desse tamanho, assim, é uma loucura, assim, foi realmente um mergulho, e eu estava tão misturada, eu tinha muita dificuldade de sair daquele material e falar, não, essa é a forma, né? Tanto que a forma final, o texto que estreou, ele fala dessa dificuldade, de uma forma que não é possível ter uma forma final. Basicamente, assumir o fracasso é a própria coisa, né? Não chegaremos no umbigo do sonho, não chegaremos no vazio, né? Nos interditos mesmo dessa história. Então, assumir esses fracassos foi entender a própria matéria do trabalho, né? O limite da linguagem, né? O incesto é o próprio limite da linguagem.
limite da humanidade, né, como está no texto. Mas, assim, me sentia muito autora, no processo mais profundo ali de criação, produzindo muito, criando o tempo inteiro. E tem uma versão de documentário-filme, que tem uma versão de um livro documentário. Existem essas coisas, existe um texto final escrito por mim. E aí tem uma coisa de não bancar, talvez ainda esse resquício de uma ideia, de uma dramaturgia, né, que é essa, assumida por um autor, que tem uma estrutura, que tem nananã. Eu não entendia que a minha forma de organizar matéria, organizar materiais, lidar, o meu jeito de fazer dramaturgia era um jeito. Não era realmente assim, uma sensação de lidando ali com o meu próprio limite. Quando eu propus a parceria para o Ale da Alfarra para escrever o texto, eu estava ali mesmo no limite das minhas forças, do tipo, eu tô aqui com essas centenas de coisas, sabendo que existe algo muito, muito importante aqui de ser e possível de passar para o outro, né? De sair de um campo de uma imersão pessoal e ter um campo na linguagem a ser partilhado, e eu não estava conseguindo encontrar essa forma, ou não acreditando nas formas que eu tinha. E foi quando o Ale, meu marido na época, a gente fez essa parceria e escrevemos. Ele escreveu esse texto, ele é inteiramente escrito por ele, com exceção de alguns trechos, né, que são citações, mas todo a partir de muita intimidade que ele tinha com esse material, né? Então ele recria, reescreve a partir desse material todo essa versão em guarda-chuva, que dá conta de 3 versões que realmente existiam antes, que eu já tinha elas. Quando ele escreveu esse texto e eu li a primeira vez, foi muito emocionante, foi um passo ali de alteridade, de me ver fora, né? De poder estranhar de novo a minha própria história. Foi muito, muito fundamental. Foi muito feliz essa parceria com ele. Nossa, a gente dirigiu junto o espetáculo, né? Então foi muito maravilhoso. Quando eu dou esse passo 4 anos depois do Stabat Mater, é tão forte porque até nesse sentido eu preciso fazer o caminho de volta e entender o meu mecanismo ali de não aceitação dos meus próprios, da minha potência e limite, né? Assumir a dramaturgia do Stabat Mater tem a ver com um lugar autoral ali, né? De dar essa responsabilidade para o outro, de achar o outro capaz, né? E não à toa ali era um homem, era meu marido, né? Tem todo um lugar muito simbólico que o Stabat vai rever, e aí não tem nenhuma, enfim, é realmente como eu não me dava esse lugar, como eu não me autorizava a ocupar esse lugar. Recentemente eu fui ler essa versão que existe do Conversa com Meu Pai, a versão que eu escrevi, e, gente, é assim, era a peça anterior do Stabat, se fosse pensar em termos o que eu sou capaz como dramaturga. Tá lá, o mesmo jeito de processar materiais, ou seja, se eu tivesse bancado, teria uma peça lá. Então eu engolar, não tinha, já tava lá, a peça existe, só que eu não banquei. Porque o outro, esse outro que vem, né? O outro sabe, o outro faz. E, de fato, tinha uma proximidade muito grande com o material biográfico e um olhar de fora. Foi super fundamental. O Stabat é esse passo de não... E aí, realmente, ali eu não considerei chamar ninguém. Foi esse passo. De me ver sozinha. E isso tem a ver com a separação do meu casamento. Tem a ver com me ver... Né? Falar, eu vou assumir, olhar para esse feminino que esteve à sombra, né, nessa história anterior, e como eu me posicionei nessa sombra em muitos momentos também da minha própria vida. Então, assumir autoralmente o Stabat Mater tem a ver com essa Janaína que não foi capaz de fazer isso, e não conseguia dar esse passo. Então, assumir essa autoria tem tudo a ver com os temas do Stabat Mater. Tem tudo a ver com essa mãe que estava nesse lugar da sombra, né? Então, e descobrir e gostar do meu jeito de fazer, que eu sou lixeira, eu sou das matérias, estou agora no processo e já entendi, agora não estou mais com medo. É o meu jeito de fazer, é assim que eu vou para o processo de dramaturgia. Então, foi uma reconciliação com esse lugar autoral, né? E falei, não vou fazer como ela ou outro, né? E falar, não, tem alguma coisa aqui, que é o meu jeito, que eu tive que descobrir aí, na base também da dor, assim, mas seu. Processo também, né? E aí, agora eu vou retomar um pouco no meio desse caminho, né, entre Conversas e o Stabat, porque a Janaína já participou de um Zona, que foi o Zona Lê Mulheres, que era um debate, e que o tema era ser mãe na América Latina é um ato político, que é uma frase da Carla Cristina Garcia,
e que era o Zona ele se transforma, né? E era um evento de conversa. E eu lembro que eu fiquei muito mexida já, porque você leu trechos... Sim, trecho do Stabat, né? Do Stabat. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, e tinham outros tipos de maternidade também, né? A gente conversou muito sobre esse assunto. E eu lembro que eu até citei isso um dia, eu não sou mãe, e que eu tive a ideia de fazer esse encontro com esse nome, um pouco pela conversa com essa pensadora, e também porque eu cuidei do meu pai durante um tempo, e é engraçado, né, como as histórias se cruzam. Eu cuidei do meu pai durante um tempo e me vi nessa função de cuidadora e como isso é relegado às mulheres, e fiquei me perguntando sobre a minha maternidade. Isso para dizer que eu assistindo a peça, fiquei um pouco pensando concretamente na sua função de criadora, como era criar com filhos, né? E ainda mais falando sobre maternidade, falando sobre a maternidade da sua mãe, mas claro que isso se reflete na peça, aparece isso. E aí eu sempre cito isso, quer dizer, eu citei no Zona Lê Maria Chu, e vai ser difícil não trazer isso agora, que a Chu contou, a Maria Chu, lá no Zona Lê Dramaturgia, que ela criava com a Heloísa por todo lado. E aí eu fiquei me perguntando, no seu processo, como que é juntar a criação dos seus filhos com a sala de ensaio? Você consegue falar, olha, esse é o momento que vocês vão ficar em casa e eu vou ali, mamãe vai trabalhar? Como que funciona isso? Você consegue escrever em casa? Uma parceira minha, a Juliana Sanches, ela fala pros filhos dela, mamãe tá de castigo agora. Mamãe tá de castigo, ela não pode sair do quarto. Maravilhoso. Então, também isso foi tem muito a ver também, né? O Conversas, eu ensaiei o tempo inteiro com um filho no colo, assim, né? Ele tava aqui ainda mamando, então eu ensaiava em pé, andando de um lado pro outro, com ele aqui, decorando o texto com ele aqui, não tinha separação, assim, tava muito misturado. O Stabat, né, ele já tá um pouquinho maior, assim, mas é muito nessa fermentação da maternidade que começa a me vir, né, eu começo a olhar para esse espelho aí, né, da minha própria mãe, não só das mulheres da minha família, né, tem todo um olhar para voltar, né, que acho que é um tema enorme aqui do Stabat. Tem esse voltar, por me ver nesse lugar materno, nesses conflitos, quem fica, quem vai, quem assume, quem ama, quem sou eu, o que precisa se preservar, o que é esse espaço do eu e do outro, né, que é uma grande confusão para as mulheres, sobretudo, né? O quanto você não se perde nesse processo da maternidade, né? E também a ansiedade, porque a gente também não quer perder nada, e aí está com um mês, acabou de parir, você já quer voltar a trabalhar, porque você acha que não vai perder tudo que você conquistou. É uma grande ansiedade, assim, para as mulheres, esse processo de filho, né? E você querer sustentar um lugar de autonomia conquistado, às vezes a duras penas, né? Agora, ao mesmo tempo, eu sinto que foi mais calmo, assim, eu estava ali fermentando as ideias e conciliando com essa vida e tudo mais, mas teve um momento que foi fundamental, que aí eu não pude não lembrar da nossa querida Virgínia, com o Teto Todo Seu, que é uma porta para fechar. Assim, né, também o tempo inteiro eu tô fazendo live, tô escrevendo com os meninos em volta e tal, e a gente acha lindo a nossa força e a nossa capacidade de conciliar, mas é muito duro, assim, também, você não ter essa porta para fechar, né, e uma imersão. O Stabat, eu não achava que eu ia escrever uma peça, tinha uma outra ideia, que era uma palestra performance, tinha um texto, que era o artigo da Júlia Kristeva, chamado Stabat Mater, ia ser uma outra história, muito material acumulado, mas não imaginava. Mas eu tive, assim, o primeiro momento na vida que eu fiquei longe dos meninos, eu nunca tinha ficado mais do que 2, 3 dias longe deles, e fiquei 12 dias num festival, que eu estava como curadora, e fui para assistir as peças do festival já rolando. Então eu estava num hotel pago pelo festival, com uma porta para fechar, eu tinha, assim, café da manhã feito, comida do festival, eu nem sabia o que fazer com aquele tempo, eu estava assim, eu comecei a escrever. E aí eu saí, depois de 10 dias, com a primeira versão de cabo a rabo, ou seja, então na verdade, o Stabat Mater é uma peça de gabinete, olha aqui, olha que surpresa, que reviravolta. É uma peça de gabinete que eu escrevi dentro de um hotel, praticamente muito próximo como estrutura. Óbvio que existe, essa versão que você leu é a 32, mas como estrutura ela é muito próxima dessa primeira. E foi muito importante ter essa imersão, assim, não ter o dia picotado. Então sou muito solidária a essa necessidade, né? Esse espaço que as mulheres
né, muito a duras penas conseguem preservar de concentração, né, que estão sempre conciliando com 30 coisas. De resto, a gente concilia e vai dar um jeito, assim, mas talvez ali, se eu tivesse seguido na levada, eu teria feito mais de um outro jeito, assim, tivesse chamado alguém para escrever, tivesse uma outra coisa. Ali, de repente, foi um silêncio, foi um vazio de novo, foi um tempo para mim que eu comecei a escrever quando eu falei, nossa. E aí depois minhas parceiras vieram, a Lara Duarte e a Ramila Souza, que são dramaturgistas, que foram fundamentais, que também esse olhar de fora, né, acho fundamental. Mas ali foi, eu falei, uma portinha, que bom. Mas poderoso. É, muito, muito. A solidão é necessária, né? Agora eu faço guarda compartilhada, então eu vejo muito bem os dois lados. O que essa mãe que tá escrevendo, criando com filha, que não sei o que lá, não sei o que, e voltar para esse lugar de, nossa, eu tô sozinha o dia inteiro em casa. E é muito diferente. E muitas mulheres não experimentam isso. A maioria, na verdade. Então, eu falo, nossa, é duro, assim. Muitas não conseguem, né? Porque é um espaço de concentração, de silêncio interno que é difícil conquistar. Difícil. O Stabat ganhou a quinta mostra, o prêmio da quinta mostra de dramaturgia em pequenos formatos do CCSP. E aí, a Dione, quando veio pra cá, a gente conversou um pouco com a câmera desligada, e ela falou que na hora que ela pegou o texto, ela entendeu a força do texto. Ela era uma das curadoras, né? E ela entendeu a força do texto e falou, meu Deus, isso precisa existir. É claro, tem um outro adendo que é importante falar, que é a importância desse edital, que é um edital para a dramaturgia, e que é muito importante que exista um edital pensando nisso, né? Mas a parte disso também, essa força, né, de olhar o texto e entender, uau, isso aqui tem algo, isso precisa existir no mundo. É muito importante que isso aconteça. E aí eu fiquei pensando essa semana com essa frase dela, quais eram as reações que você tinha enquanto ideia do projeto, não do espetáculo feito, nem do texto, o texto já, né, nesse caso, mas a primeira versão. Como as pessoas recebiam quando você falava sinopse? Qual que era a reação das pessoas? Olha, eu tive bem pouco essa oportunidade, porque eu ali, silenciosamente, sozinha, mandava pros editais da vida. Não passava nenhum, mandei muito, sei lá, uns 12 editais. Quanto tempo foi de processo? Eu já estava criando nesse lugar de recolher, de ter os temas na cabeça, há uns 3 anos, assim. Mas de ensaio a gente foi um ano. Da hora que eu sentei, nessa porta que eu fechei e que eu sentei e escrevi a primeira versão, até a estreia foi isso, um ano e pouco, assim. Mas eu estava gestando essa ideia há muito tempo, assim, já tinha um monte de cadernos, um monte de coisa, já conseguia formular para o edital, né, ainda não tinha um texto para apresentar. Mas é isso, não tinha o setor, só tinha os nãos, só tinha um monte de não. Não rolava. E aí, eram muito poucas pessoas mesmo que estavam em contato comigo, né, a Ramila e a Lara foram essas parceiras que chegaram, e o que tinha, na verdade, ia chegando para um grupo grande de pessoas que já eram meus parceiros criativos, porque eu orientei 2 laboratórios muito grandes, né, muito, enfim, intensos, que foi o Feminino Objeto 1 e 2, que eles já eram movidos por todas as questões que estão no Stabat. Eu não achava que ia precisar fazer o Stabat, eu achava que eu ia poder escoar ali todas as questões que estavam aparecendo nesses laboratórios. Então, eles e elas partilhavam, em alguma medida, esse lugar, né, da abjeção, dessa mãe, né, como esse lugar de identificação e repulsa, essa referência com a Angélica, porque eu já estava estudando a Angélica Lida nesse momento, né, então eu sentia muita reverberação nesse grupo de gente que estava pesquisando comigo, assim, tinha uma ressonância, assim, né, então eu não tive um estranhamento em relação ao tema, né, ao contrário, eu tinha uma reverberação muito forte, né. Aí até eu vi que não ia dar conta, tinha alguns eixos que eu ia precisar ainda encontrar um espaço meu, né, pra encarnar, né, pra dar corpo. Mas acho que teve porque já eram grupos que estavam interessados, o chamado já era dessa natureza, né, de um feminino objeto, então quando eu ia atacando as coisas na roda, tinha uma reverberação bem imediata, assim. Sim. E depois da peça levantada, como que foi a recepção das pessoas? Nossa, eu tinha muita... Aí era pra mim uma grande incógnita, assim, o que ia acontecer com a peça, né? Eu tava ali muito imersa no processo, tinha essa equipe maravilhosa, são 16 mulheres na equipe, né? Que também iam entendendo, iam comprando, né? A gente ficou um tempão sem ter nenhuma perspectiva de apoio para o espetáculo acontecer. E estavam lá, vamos fazer, com dinheiro, sem dinheiro, assim, então tinha essa rede.
Mas eu não tinha nenhuma noção de como isso ia soar para as pessoas. Mesmo assim, por exemplo, o edital do Centro Cultural, eu mandei, teve uma prorrogação, se eu não me engano. Nessa prorrogação que eu tomei coragem de mandar. Porque eu falei, não vão, né? Dramaturga, não, texto, não é, que é isso, sei lá, né? Não me dava essa bola toda, assim. Mas mandei e rolou, e foi, então assim, teve essas validações que foram vindo, né? Que foi super importante, assim, pra confiar da coisa seguir. E aí, mas eu tinha muita, realmente, X, assim, como é que a plateia, como é que o público ia receber, assim. E acho que foi muito, é uma peça, ela tem, por conta das questões que traz, da presença da minha mãe, tem uma paixão ali na relação com ela, né? Para todos os lados, de amor, de ódio, de constrangimento, de julgamento, né? É uma peça que é difícil você assistir numa posição, sabe, a famosa a suspensão da descrença, né? Você vai lá, ok, estamos no pacto da suspensão da descrença e vamos mergulhar aqui. Tem né, você fica ali numa atitude também, né? Como é que você se comporta ali, como é que você age, como é que você lida com aquelas coisas, assim. Então, nesse sentido, eu entendo o seu trânsito, né, de um texto para a própria cena, porque eu também fiz esse trânsito. Existiu uma peça de gabinete, onde essa mãe era uma mãe da minha cabeça, onde esses atores pornôs eram inventados. Então, tem um monte de dramaturgia que vem depois, quando as pessoas passam a existir. Né? O final da peça muda inteiro, ele tomba completamente em função dos encontros e desencontros que foram se dando, assim. Então, mas eu estava tão tomada pelo processo de criação, de fazer tudo isso virar carne, corpo, que eu ainda estava assim, não estava conseguindo lidar ainda com o que ia ser a expectativa, com o que viria, né? E aí foi muito bom, assim, muito bom. Mesmo as coisas que eu tenho que lidar, que são difíceis, que batem no lugar de um julgamento que ultrapassa muito uma dimensão ficcional, né? Que é se eu deveria, não deveria, se eu poderia, não poderia, né? É um exercício, assim. E ao mesmo tempo aceitar que também tem essa natureza parresiástica no material e também não me assustar quando vem coisas dessa natureza, assim, né? É um exercício, assim. Né? Eu faço algo que de alguma maneira convoca as pessoas para essa posição, também não posso me defender quando as pessoas rejeitam, né? Rejeitam num lugar às vezes muito forte, assim. Mas em geral acho que teve muito acolhimento, muita reverberação e até assim, eu recebo muitas mensagens no privado, assim, muita gente me conta sonhos, gente que vem me contar histórias que já viveram de abuso, de violência, enfim, vem fazer muita conversa por fora, assim, que eu acho que cria também uma identificação muito direta com o material, assim. Eu fiquei um pouco com essa impressão de que a recepção viria também muito baseada nas sombras das pessoas que assistiram. Sim, isso é incrível. Isso é incrível. Talvez, assim, seria algo para realmente entender, né? Qual é a peça. Eu penso para mim, né? Que conversa com meu pai, ele estava gerando em negativo o Stabat Mater. Né? Ele estava, ao mesmo tempo que ele se fazia ali um eclipse, ele tinha o Stabat Mater estava acontecendo ali na sombra. E eu acho que a peça acontece também para as pessoas ela tem um lugar que ela acontece para cada um, assim. Eu falo que as pessoas também veem na minha mãe a mãe que podem ver, a partir das suas próprias mães internas e reais, assim. Né? Tem gente que olha pra minha mãe e vê uma heroína, tem gente que vê uma coitada, é muito, muito forte. Pra mim, isso a minha mãe, assim, é a minha grande questão em cena, assim. Mas acho que a questão da pornografia, né? A minha própria presença, tudo isso, obviamente, abre questões, assim. Mas eu sinto que a minha mãe é o ponto mais sensível, assim, mais vulnerável do espetáculo, mais delicado pra mim, coisas que ainda vou precisar ainda de muitos anos pra processar, na nossa relação, no que é a peça. Pra mim é muito, muito duro, assim, quando alguém faz algum comentário, pra mim é muito agressivo em relação a ela. Nossa, eu quero que ela não escute só, eu quero que ela não... Porque eu não sei como as condições que ela tem de filtrar algumas coisas que são ditas, assim. Então é o que mais me pega, assim. Mas eu acho que as pessoas veem a peça a partir da sua... Homens, mulheres, com as histórias que têm, vão projetar coisas muito diferentes ali, assim. Mesmo, assim. Eu queria citar uma tese, eu vou citar a tese da Ana Lúcia Vieira de Andrade. A tese foi feita em 2006 e o título dela é Margem e Centro.
A dramaturgia de Leila Assunção, Maria Adelaide Amaral e Isis Baião. Bom, o que ela vai falando na tese, eu vou parafrasear, né? O que ela vai falando é que boa parte da antipatia, da crítica em peças feministas, declaradamente feministas, entre 69 e 90, e geralmente essa antipatia vinha de críticos, homens e brancos, vinha porque dizia que elas eram parte da história, não a história toda, era só a parte das mulheres. E geralmente elas tinham um caráter muito incriminatório à própria figura da dramaturga, né? E elas se configuravam como margem, não como centro, então estão falando sobre temas muito específicos ali delas. E também tinha um outro caráter que ele coloca como essas críticas aos valores da sociedade capitalista e patriarcal, de que é um tema, o interesse não é de todos. Não só o assunto, mas o interesse também não vai ser de todos, então a crítica esconde. Quando essas mesmas mulheres fazem peças menos declaradamente feministas, a crítica é mais tranquilinha com eles. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Ela analisa as críticas entre 69 e 90 nessa tese. E eu fiquei pensando nessas reconfigurações que as mesmas violências tomam para se perpetuar, né? Eu sinto que existe um tipo de discussão feminista que, quando ela está em cena, ela ganhou certa legitimidade. Então tem um quê dos críticos apoiarem. Tem outra coisa também que essa tese diz, é que quando tem um grande sucesso de público, os críticos dizem que o público não entendeu direito, ou que o público está carente de algo, ou que são outras questões que fazem o público gostar, que não a peça em si. E aí eu fiquei pensando nisso, né? As reconfigurações que tem, porque a gente tem aí 30 anos, desde a última crítica falada, e temos um movimento feminista que está atuante, muito mais atuante nos últimos 5, 6 anos, e muito mais em voga também. E aí eu sinto, e aí agora, retomando o raciocínio, eu sinto que tem uma legitimação de um certo tipo de discurso, e ao mesmo tempo tem algo de um feminino mais King Kong, de um feminino mais abjeto, que ele é muito mal visto pela crítica num lugar de eu não sei o que é isso, então eu tento configurar em caixinhas que eu já possuía para poder colocar. Eu queria saber se você sente isso com o Stabat Mater e como que foi a sua relação com isso, né? Se você sente que esse incômodo ele foi colocado de que forma para você? Olha, entendo, né, a questão, né? A gente tem tem um levante de vozes, de questões, né? E muitas coisas que eram colocadas na esfera do privado, do íntimo, né? Que quando vem a público, elas precisam, né, de um selo aí de universal, de político, né? O que é uma grande loucura, assim. Eu acho que a gente pode tratar qualquer coisa como privada, né? A questão o íntimo, né? Ele é político e tem que ser tratado como tal. Então a gente tratar de forma privada, né? A gente pode tratar privado qualquer coisa. Você pode falar da história do Brasil de forma privada, né? É uma mirada, né? Uma atitude. Agora, despolitizar o íntimo é muito grave, né? Mediante as violências históricas brutais, né? Que acontecem no plano dos afetos, do doméstico, né? E nas relações interpessoais, né? É muito grave. Acho que é uma discussão tão... Eu até fico... Um dia me perguntaram assim, não, mas uma peça que é autobiográfica, ela pode ser patrocinada com dinheiro público, alguma coisa assim. Nossa, eu tento entender a pergunta, assim, né? Como se não fosse, como se isso que a gente entende por eu não fosse um atravessamento de discurso. Não tem nada que a gente... Não sei que você acha que tem uma essência íntima que não esteja, né, totalmente travejada, né, pelas forças do mundo público. Então, mas é um esforço, se a gente pensa a história do feminismo, né, lá nos anos 70, as performances, né, não é à toa que tem uma tônica muito forte do feminismo de trazer o corpo, né, porque o corpo marcado por essa política que se colocava como neutra, né, que não entendia esse lugar como um campo de debate. Então, e acho que a gente está em ainda ondas, né, com essa ressignificação do corpo, essa ressignificação desses lugares, né, de discurso. Então,
E vem muitas vezes essa voz que despolitiza, vem de vários lugares. Despolitiza o campo, né, dos afetos, o campo da sexualidade, as questões do corpo, né, vira como se fosse questões menores, né, e acho bem sério que a gente ainda olhe para as coisas dessa maneira. Acontece, mas acontece de forma mais pontual. Eu tive uma experiência muito boa com vozes masculinas em relação ao Stabat, né? Eu até tive um receio no começo, porque teve uma sequência de sair muitas críticas, muitos textos de homens, textos muito legais, muito interessantes, problematizando coisas, né, entendendo a perspectiva abjeta do trabalho, e tinha um silêncio total de mulheres. Não saía um texto, eu falava, bom, ou as mulheres não estão ocupando esses espaços de poder, de escrita, né? Ou elas não estão gostando do trabalho, ou não estão se reconhecendo num feminismo que as represente de alguma maneira. Estava inquieta. O primeiro texto que saiu, já tinha sido uns 7 textos de homens do Stabat. O primeiro texto que saiu do Stabat de mulher foi da Anitta Saltiel, da Pixie, que é uma menina que trabalha com pornografia, que eu conheci no processo do Stabat, e que tem um blog, que escreve, é escritora também, e ela escreveu um puta texto, resenha, incrível, porque ela se permitiu se implicar. E aí eu entendi uma coisa, depois veio uma leva de mulheres escrevendo, um monte, e não sei, pra mim foi simbolicamente, porque ela não era da crítica, porque ela não tinha, porque bem ou mal, os caras escreviam, podiam fazer uma voz distanciada, e reconhecer, e valorizar, mas assim, como uma mulher escreveria sem se implicar? Eu achei muito louco, porque ela, como não tinha essa referência, ela se colocou inteira. Ela, na mesma semana, ela contou pra mãe dela que ela trabalhava com pornografia, ela nunca tinha contado, ela contou por conta da peça. A maneira como ela foi se colocando, eu falei, putz, tem a ver com isso. Acho que uma mulher, para escrever sobre o Stabat Mater, é difícil para ela se colocar num lugar neutro. E aí começou a vir várias vozes, e aí você vê, muito interessante, assim, muitos textos incríveis. Assim, eu tenho uma sorte de ter um pensamento a partir do espetáculo diverso, né, com coisas muito divergentes, assim, mas muito interessante. Mas não deixou de acontecer, sim, vozes que vêm nesse sentido de eu sinto que é uma desqualificação mesmo das questões que sustentam, né, ali o trabalho, como se fosse menos político, né, como se fosse ali quase da ordem de uma vaidade ali, de querer, né, curar as coisas, né, como se não existisse um entendimento no próprio material, né, o quanto essas coisas têm laço em história que é milenar, né, como se não fosse a tentativa do trabalho. E acho que é violento, assim, quando vem, assim, todo um exercício, assim, de filtrar, enfim, querer que a crítica exista, que aconteça, né, mas ver que é muito essa sombra que se revela, né, essa sombra do outro que se revela mais do que o próprio material, assim, né. Como ainda, né, como olha ainda para essa mulher que se coloca em cena como autora, que precisa estar implicada, né? Porque se eu tivesse escrito das mesmas coisas de uma forma mais universal, fora, sem ser, né, conseguiria também dar esse passo, né? Mas como tem esse nível de implicação, é muito encarnado, né? Tem uma rejeição que é estranha, assim, uma rejeição pessoal, uma rejeição à minha pessoa, uma reação ao meu corpo, assim, mesmo, assim, é bem interessante, assim, enfim. Mas acho que, em geral, teve leituras muito mais de homens e mulheres muito jogando junto com a perspectiva abjeta do trabalho, assim. Acho que mesmo mulheres também, que às vezes, né, tem uma crítica nesse lugar, porque a peça se borra no monstro, em algum lugar, né? Ela encontra esse monstro que está nela própria, né? E sim, tem essas perspectivas que cobram uma solução, que cobram de mim uma saída. Eu não tenho... Então são 20 anos para fazer uma curva em relação a isso, né? Porque são coisas muito profundas mesmo. E às vezes se pensa, mas acho que é quase uma perspectiva sobre teatro, não sei nem se é sobre mim. O que se espera que o teatro faça? O que se espera que o teatro dê? Né? Respostas, né? Eu não acho, eu gosto de sair do teatro com bons problemas, né? Com mais inquietação do que um apaziguamento. Entendi, a gente se olha do lado das mãos, a gente pensa igual e a gente sai daqui feliz, sabe? Eu não essa felicidade. Então, essa felicidade não serve pra nada, assim, a gente faz e se sente do lado certo da história, né? Estamos do lado certo da história. Eu falei, isso não me apazigua, assim, não me conforta.
Engraçado, porque a minha primeira reação quando eu fui atrás, né, quando eu fui me confrontar com o material, foi pensar, bom, é uma peça palestra. Sim, Então eu vou ter todas as respostas dessa questão. Nossa, tá tudo aqui. E eu saí com muito mais perguntas, até por você se implicar. E acho que é uma coisa muito forte da obra que você se implica enquanto parte. Em nenhum momento eu sinto que você se coloca enquanto universo, né? Mas parte. Até tem um momento que você fala, tem um trecho da peça bem no final, que você diz: Deus se recusou a habitar a vagina de Maria, mas não a deixou sem riquezas, espalhando a sua imagem branca pelo coração do mundo. Essa palavra, né, sua imagem branca pelo coração do mundo, me também abriu um campo de recepção da obra, de declaradamente falar sobre um aspecto da branquitude, né, como parte não universal, mas a branquitude, o pensamento da branquitude. E aí eu fiquei me perguntando isso foi uma questão para você? Você sabia que você estava falando sobre uma mitologia ligada à branquitude? Eu acho que isso está lá colocado, né? Não sei quão explícito isso é, mas para mim tem essa matriz, né, desse ideal virginal, né, dessa Maria que vai ser o protótipo para as damas feudais lá, né? A gente vai criar toda a ideia do amor romântico, toda a separação da mulher para cortejar e a mulher e a mulher da vida, né? Toda essa dicotomia que ainda marca a nossa ideia, né, de feminino, vem dessa matriz virginal, uma matriz branca. E quando ela se desdobra, por exemplo, na Final Girl, a gente imagina uma Final Girl, ela é branca, loira, ela é esse ideal, né? Esse ideal que nós também não alcançamos. Mas você tem... Quando eu tive várias mesas onde isso aparece, né? Porque a gente vem fazendo esses debates, então vai ter uma mesa sobre mulheres, aí tem uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher trans, né? Então tá todo mundo representando, certo? Coisas que são delicadas, são importantes, mas são delicadas também, né? Quando você começa a enquadrar, né, essas mulheridades, né, como se ela fosse ali, como se eu representasse, né, todo... Ao mesmo tempo, sim, como tem problemáticas e mitologias que organizam, né, o imaginário de cada uma dessas mulheridades. E eu lembro que tem uma mesa com a Mirella, né, que é uma mulher negra, uma diretora negra, e ela falou: enquanto feminino, eu me sinto muito mais próxima de uma mulher trans do que de uma mulher branca. Porque o ideal, e ela lembra que deu um exemplo, assim, né, e era um exemplo ali de uma cultura bem ainda escravocrata, né, então tem a sinhazinha que vai passar, e o homem vai tirar o terno para ela passar em cima e não sujar os pés, sei lá o quê. Enquanto a mulher negra escravizada, ela tá segurando as coisas pesadas, ela tá, né? Então, ou seja, ela não consegue nem se projetar nesse ideal de um feminino, né? Essa ideia de um feminino, né? Ele tá ainda, é uma mulher branca, né? O que é a mulher? É uma mulher branca. Todas as outras mulheridades estão nessa sombra também, então tendo que... O que é muito brutal, é muito, muito cruel, então sim, né? E o que significa para a mulher branca estar identificada nesse ideal, né? Tá colada a essa ideia dessa matriz virginal, dessa Final Girl, que a gente também nunca vai alcançar, né? Esse ideal da mãe, da santa, né? Sempre da maternidade, né? Então, é uma mitologia que eu acho que não só, porque eu acho que a matriz materna, ela marca, né, as mulheridades, né? Se a gente pensar o que é, falei isso com a Diane, o que é um Stabat Mater negro? O que é a questão da presença da mãe negra? Num contexto, né, de violência contra os homens, de violência, esses homens ou que vão sumir no mundo de algum jeito por mil razões, né, esses lares que são basicamente sustentados por mulheres negras, que são uma sustentação, né? O quanto também esse Stabat Mater é uma revisão desses papéis, não só na negação, o lugar da mãe, um lugar reacionário dentro da lógica da família, dentro da manutenção, não sei o quê, mas o que também esse Stabat Mater é um lugar de sustentação. Se você pensa isso, né, no contexto de um feminino negro, isso é muito forte, né? Você vai ouvir as mulheres ressignificando esse lugar do materno. Então, acho que a peça tenta, assim, reconhecer o lugar da onde fala, entender que é desse ideal, mas eu não acho que essa matriz, né, a dicotomia santa e puta é para todas, né, inclusive todas as pessoas que entrarem, né, no campo dessa ideia, né, de um feminino. São clichês muito, muito profundos que vão se revelando sintomaticamente, né, em suas verdades, assim. Mas acho que sim, tem essa consciência, né,
E quando eu trabalhava o Feminino Objeto, com um grupo de mulheres, a maioria mulheres e 2 pessoas não binárias, tinha muito essa sensação, né? Que é um lugar de identificação e repulsa. Então, você se reconhecer a partir de um ideal que você não alcança completamente, tudo que você rejeita também nessa matriz ideal de um feminino. Mas é preciso se reconhecer em algum lugar, né? Nesse palco aqui, logo depois do Estado, a gente teve uma mesa maravilhosa, assim, teve a fala da Laís Machado, que é uma performer negra de Salvador, que eu admiro demais. Nossa, ela fez uma fala... É uma das falas mais lindas que eu já ouvi até hoje, porque era esse lugar, ela conseguia reconhecer os pontos onde esse feminino, essa objeção e tudo isso diz respeito, né, a todas nós, de alguma maneira, e onde ela riscava o chão e falava, isso não tem como, eu não seria a Final Girl. A mulher dentro da pornografia, a mulher negra, assume uma outra questão. Então ela conseguia ir pontuando o que é a experiência da mulher negra na história da ginecologia. Elas eram as cobaias para os testes, para as coisas. Então é uma fala linda, tá na internet, se quem quiser, porque é onde ela consegue estabelecer um campo de reconhecimento entre uma mulher negra e uma mulher branca e riscar o chão onde é importante, onde há diferença, onde esse feminino branco não me contempla, onde essa matriz virginal não me contempla, onde eu não posso, não me veriam como Final Girl, né? Então, mas é muito, acho que sim, pontos de reconhecimento e pontos de diferença, assim. E até pra entender, né, nesse tabuleiro, qual que é o lugar de cada um, como a gente desconstrói pra acabar com o jogo, porque esse jogo inteiro tá errado, né? Acabar com o jogo, né? Porque senão também não... Mas localizar, né? Entender de onde você tá falando, onde tá movendo a pecinha, né? Pra não fazer um novo jogo de Universal também, né? Você repõe a mesma lógica. Entender como parte é muito importante, né? Sim. Em um lugar a peça é localizada, né? Ela tem uma dimensão. Mas acho que é importante em algum lugar, né? Que essa dimensão performativa, que também se coloca como um depoimento, né? Também como se coloca a maneira como eu tô lidando com essa sombra de um estupro, por exemplo. Também não, a maneira de lidar com isso, né? Não esse encontro com o inimigo, esse encontro com a sombra, também é um passo que eu quis e pude dar. Também que isso não tem ali também um universal de como cada mulher vai lidar com as suas, né, com uma história de... Então, acho que o quanto essa localização também reconhece o passo de cada uma, de alguma maneira, assim. Sim. O passo possível para cada uma, em cada momento da história, assim. Você sabe que eu tô juntando muito com uma frase que você disse, uma frase conhecida, que você disse numa conversa com Mahat Descartes, pra ECA, e que você fala, todo documento é mudo até que se faça uma pergunta a ele. E aí eu fiquei muito pensando, Jana, porque acho que a gente tem uma referência em comum, que é a Angélica Lidl, que também é alguém que me perturba muito, assim. Boa palavra. Assim, não é alguém que eu gosto, mas que me perturba muito. Nossa, perturba completamente. E é engraçado, porque a primeira vez que eu vi uma obra dela foi em 2010, no Sesc Santo Amaro, o Te Farei Invencível com Minha Derrota. E pra mim foi assim... divisora, a vida mudou depois disso. Eu ganhei uma grande obsessão com a Jacqueline Dupré. Sim. Eu fiquei completamente viciada na Jacqueline Dupré. E ao mesmo tempo, eu ainda estava no curso de teatro, eu não entendia por que eu gostava, eu não entendia. E aí eu ganhei uma grande obsessão, que eu sei tudo de todas as entrevistas online possíveis. Eu durmo e acordo com a Angélica Lidl, assim, e tenho uma sensação de sempre assimilar algumas coisas. E tem uma frase dela numa entrevista que ela faz com um colega dela, que esse nome eu não vou lembrar, mas que tá no site da Universidade de Madrid, que ele pergunta pra ela se ela não concorda que alguns textos dramáticos são muito mais poderosos do que atores fazendo esses textos dramáticos, principalmente os clássicos. E que é uma pena, porque parece que os atores perderam a capacidade de fazer uma grande obra em cena. E aí a Angélica diz, eu acho que, na verdade, o que os atores perderam é a capacidade de enxergar a vida através da metáfora. Perdeu a capacidade poética. E isso é algo que é muito cruel, porque os artistas, eles precisam ter a capacidade de enxergar o mundo com metáfora, a capacidade criadora. E aí ela joga nisso, que esses ditos autores
cânones, o que eles faziam era enxergar a vida com metáfora, né? Essa capacidade poética íntima. E a Angélica deve ser uma figura terrível de conviver no dia a dia, né? Ela fala também que ela toma café da manhã vendo os filmes do Pasolini. Deve ser uma loucura. Eu super imagino ela de roupão e cereais, né? Mas enfim. E eu fiquei me perguntando assim, porque eu sinto que o Stabat Mater, ele faz isso. Ele traz uma metáfora para que a gente possa compreender o mundo. Ele traz um caráter mítico, né? Eu também sempre falo isso em aula, sejam míticos, entendam a vida como uma parte dessas histórias e vice-versa, né? E o mítico como vida. E eu sinto que o Stabat faz isso, tanto que a gente sai com muitas perguntas, mais do que com resposta. E aí, o que eu queria devolver como pergunta é, se você concorda isso, que a gente perdeu um pouco a capacidade de enxergar a vida através da poesia, e o que você faz para manter a sua capacidade de enxergar a vida de uma forma metafórica viva? Olha, é muito legal, né, você puxar isso da Angélica, que convida, né, nos convida a olhar a dimensão metafórica e mítica, né, de uma obra, inclusive uma clássica. É ela que trabalha com um material que ela mesma fala de pornografia da alma, ou seja, a gente está falando de uma artista que tem uma obra muito autobiográfica, em medida, e defende muito esse lugar de uma dimensão mítica, ou seja, não interessa se você vai falar da sua vida, de uma história que se passou com você, ou de um grande clássico, se trata, me parece, né, eu concordo totalmente, é tocar essa dimensão do mito, onde a história se encontra na história do outro. E aí, essa discussão que às vezes vai pro real ficção, se é biográfica, se não é, ou é a Johnny Carne falando, quando não é biográfica, alguma medida, aquilo que te tocou, aquilo que te atravessou, as coisas que vão, né, e agora, onde você vai plasmar esses encontros, né, por isso que eu estava falando, você pode privatizar qualquer coisa, mas para mim o que não privatiza é esse campo da metáfora, se a gente quer usar essa palavra, o mito é outra palavra, né? Mas isso que nos tira de nós, que nos estranha a nós mesmos, que estranha a mera vida, né? Em algum plano, tudo isso também tem a ver com a pessoa que vai voltar para casa, que vai encontrar seus filhos, que vai tocar sua vida, mas não tem só, né? Se não for capaz de enxergar essa extensão no tempo, essa extensão na história, essa borda que não é só essa borda aqui, esse contorno é um contorno estendido que toca o seu contorno. Se a gente não for capaz de imaginar isso, é muito difícil pensar. Aí realmente, né, esse ensimesmamento ruim, né, essa que você pode, por isso que eu falo, o pessoal veio, eu acabo orientando muita gente que faz trabalho, você pode transformar a Ofélia ou a história com seu pai nessa bordinha pequena, quando a Angélica entra em cena, ela sejamos míticos, e ela dá uma zoada no teatro político, né, nesse teatro político que perde também essa dimensão de continuidade no tempo, né, é uma super provocação, mas eu acho que é isso, você pode, com qualquer coisa, acachapar, sabe? Reduzir essa dimensão do humano, essa dimensão do público. Eu acredito, e como eu busco, né? Como eu busco. Eu acho que tem uma linha tênue muito, muito pra mim, né? E mais ainda conforme as coisas estão caminhando, né? Dessa trama entre arte e vida, né? Mas porque é isso. Primeiro, não descolo o meu viver do seu viver, de um viver aí de milênio, né? Estamos tentando viver nessa terra de algum jeito e processando, né, as coisas. Mas sim, eu leio muito. Eu gosto demais de teoria, demais. Cada vez mais, o que mais me motiva a criar é ler teoria, né? E não acho que é uma teoria para criar é a teoria que ela tem que colar na experiência. Tem que ser a teoria que eu choro quando eu termino de ler, igual eu choro em um romance, assim. Mas eu tenho uma relação muito apaixonada com as ideias, são ideias, né, que vão me movendo. Então agora eu tô numa paixão lá com o Bataille, muito com as questões do erotismo, né, que tem aí uma escala. A questão do erotismo, por exemplo, é isso, você vai encarnar muito no lugar mais assim, né, o que te dá prazer, né, um lugar, o que dá prazer para uma pessoa, o que excita, que ela não esconde, não há, você não vai esconder, né, você não vai poder mascarar. O
O kit ST às vezes é a coisa mais estranha, mais sombria, mais inconfessável, né? E como é que isso conecta com uma dimensão, né? Acho que não é à toa que quem vai falar sobre erotismo vai falar sobre Deus em algum momento, no sentido de uma ideia inalcançável, porque o erotismo é uma ideia tão inalcançável quanto a ideia de Deus. Não há palavra para dar conta da ideia de Deus, assim como não há palavra para dar conta do mistério que é, né, somos animais na Terra, mas a gente tem esse lugar do erótico, que não basta, é uma outra coisa, é a imaginação, a gente transa com metáfora, né, no sentido, há um mito também que está aqui no mais colado do corpo. Então, esses trânsitos, né, entre algo que está muito colado na maneira como eu sonho, na maneira como eu... E a hora que se conecta com essa dimensão muito ampla, assim... Quando eu vejo essa vertigem, assim, dessa coisinha que soa aqui na vida e essa conexão com uma esfera mais ampla, né, eu vejo uma ponte para a criação. Aí eu consigo encontrar... Aqui tem uma ponte para a criação, para a linguagem. E aí a própria linguagem da arte é essa matéria, para mim tem isso, né? Não é a questão do assunto. As pessoas estão questão do assunto, gente. Assunto. Tem 3, 4 assuntos né? Morte, amor, Deus. guerra, de Deus. Não tem tanta coisa assim. A questão é como é que isso vira linguagem, como é que isso vira matéria. Né? E no teatro a gente tem muito essa questão, assim, qual é o tema que vale ou que não vale? Qual o assunto? Você não vê isso no cinema, na literatura, nas artes plásticas, como você vê no teatro. Essa escala de assunto. Qual assunto é mais político, menos político, né? Tem alguma herança aí que a gente precisa entender, porque óbvio que o teatro é uma dimensão de arena. Uma coisa é você ler um livro, que é quase que parece que você está com a Virginia Woolf ali direto, sei lá, né? E tem um teatro que você está aqui na frente de 200 pessoas. O que é essa dimensão da arena, né? E aí tem esse espaço a ser dado. Como é que a gente consegue politizar o que a gente chama de íntimo ou os assuntos para essa escala? Mas eu não acho uma questão de assunto, uma questão de forma, uma questão de mirada, uma questão de borda, de contorno, né? Alguma coisa assim. Sim. E também tem uma outra questão né? Que é da imoralidade. Eu sinto que quando você traz de uma forma, e isso é uma coisa que a Angélica Lidl fala muito também, que quando você coloca no palco algo imoral, você se abre para que o espectador tire uma conclusão moral. Não para que você, em cena, tenha que colocar essa... Tá. E aí também é uma visão de teatro muito diferente, né? Se você quer que o teatro te mostre qual é o lado certo da história, né? Não dá. As operações que a Angélica faz em cena são muito desconcertantes. E ela faz para que você saia... Você vai ter que se posicionar. Tem um chamado, você tem que se posicionar aqui, né? E também nessa questão da mirada mesmo, né? Por exemplo, no que eu falei com essa espada, que tem toda a história do canibal ali. Se você coloca a história no campo ali civil, ali sei lá o quê, você não vai conseguir ler aquele material, né? Se você não propor a mirada mítica que ela tá jogando para esse homem que é um canibal, que é um homem que cometeu um crime, assim. Então, tem uma... E ela se permite fazer isso em cena sem nenhum tipo de freio moral, nenhum tipo de autovigilância. E a gente sai de casa do teatro com uma buba para pensar por 10 anos. É uma peça que eu não me esqueço, que ela vira uma vida para se processar. Tem frases da Angélica que você tem que passar muito tempo se reorganizando a partir daí. E é porque ela se desorganizou, porque ela desorganizou o assunto, desorganizou a forma, você vai ter que se reorganizar a partir daquilo. Seja para negar, seja para fazer um outro teatro, para pensar de outro jeito, assim. Mas eu acho fundamental esse espaço amoral ou imoral do teatro. Assim. Fundamental, assim, como pra gente esticar essa corda do humano, sabe? Do nosso... Senão a gente fica a mera vida do Agamben, né? Nossos assuntos aqui. Aí é melhor fazer um post na internet, gente, rapidinho. Você faz um post lá da sua opinião, aí você vê quem concorda, quem não concorda. Porque fazer uma peça de teatro pra dar uma opinião, você vai ganhar mal, vai ficar um ano em processo, vai ficar... Pra quê? É opinião, escreve ali, 5 linhas, rapidinho, acabou. Sim. Não vou fazer teatro pra dar opinião de nada, mas é pra esticar essa corda, fazer ela tocar de outro jeito, né? Isso me toca demais, me move demais. E eu tento buscar isso. Você consegue, não consegue, né? É uma busca também, acho que é um caminho. Não, mas acho que muitas das coisas que a gente falou sobre Stabat Mater mostra isso, né? De que a gente sai com muito mais perguntas do que respostas. Mesmo boa parte da recepção mostra muito da sombra do outro, sim, mais do que o
Eu acho que tem esse caráter mítico da obra que devolve isso pra gente, sabe? Eu senti muito nesse lugar de que você, exatamente por estar ali tensionando o limiar da moral, consegue fazer com que a gente tenha que se responsabilizar de tirar as nossas próprias conclusões morais. Não dá pra apontar o dedo pra obra nesse sentido. Você tem que, perceber que tô me implicando demais. Você tem que fazer sempre um cálculo ali. Sim. E ele convoca pra esse lugar, né? Eu acho que tem esse jogo de convocar. Você falou de responsabilidade, né? Tem uma palavra que eu tenho pensado muito, que é a ideia de consequência, assim, né? Processos que eu faço, que eu esteja engajada com artistas e que tenha consequência, em primeiro lugar, para as pessoas que estão envolvidas, né? Que exista um antes e um depois, né? E que de alguma maneira que o público se sinta também responsável por sustentar aquela experiência, né? Não é tá dado, é teatro, de alguma maneira, até para defender se aquilo é teatro ou não, você vai precisar se suportar, né? Já teve vários debates nesse sentido, né? Teatro, não é teatro, sei lá o quê, né? Até, né, qual é a sua sustentação ali, né? O quanto você se responsabiliza por aquele ato partilhado, as questões que estão ali, o quanto você... Né? E aí é muito legal a borda do espetáculo, as coisas que eu vou recebendo, coisas que não se tem coragem de falar na esfera pública, e isso dá também para mim a medida, né, de que a cada movimento ali também tem essa implicação do espectador, assim. Sim. Eu não acredito nisso, mas a gente tá chegando ao fim. Eu vi um sinal, alguma coisa que aconteceu isso. Eu não acredito, eu ia falar por 10 minutos. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, que é, você vai publicar tanto o Conversas quanto o Stabat. É difícil mesmo. Stabat, eu pus Stabat. Eu aprendi assim, logo Stabat, falei, Stabat, estava amanhã. Stabat, isso, foi Stabat Mater. Você vai publicar tanto o Conversas quanto o Stabat Mater pela editora Javali. Isso. Agora no dia 3, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, nossa, eu tô muito feliz, assim, porque é isso, pra mim, as duas peças, como trajetória de linguagem, trajetória de vida, elas são ali uma coisa que segue, né? Segue ainda em movimento. Mas então eu tive esse convite da Javali para publicar as duas, e é muito curioso até isso com ele, discutir a questão da dramaturgia, porque é isso, o texto do Conversa com Meu Pai, né, que o crédito seja dado, é de um dramaturgo, que é o Alexandre Dalfá, né, e ao mesmo tempo a gente entende, a gente falou sobre isso, né, até para encontrar como nomear cada coisa, né, e eu entendo que as duas peças juntas, elas dão muito conta de uma trajetória autoral, né, que me representa completamente, ainda que tenha uma resposta ali quanto o texto tá lá e que é dele, né? Mas para mim, eu perguntei para ele se tudo bem, tudo certo. Então, para mim, essas duas obras juntas ali, elas é um ciclo aí de 10 anos, pelo menos, assim, que tá registrado, né? E também elas existirem como texto, né? O que isso significa, fora de suas encenações, assim, mas de alguém montar. Inclusive, né, você vai ter uma leitura no Jundiaí, que a Diana, inclusive, que organizou, que uma atriz vai ler o Stabat, estou bem curiosa. Mas vai ser dia 3 de novembro, às 20 horas, na página da Javali, acho que no Facebook, no Instagram também, vai ter uma conversa, uma transmissão, a gente vai falar um pouco sobre as peças também, e o livro vai estar daqui a pouco por aí também, para quem se interessar em ler. E a gente deve em breve fazer uma exibição online também do Stabat Mater, nessa coisa do lançamento. Em breve, acompanhe o perfil Instagram Janaína Fontes Leite. Aí a gente vai divulgando oficinas, coisas por lá também. Jana, muito obrigada. Que já acabou. Eu tô chocada também. Não. Eu tô muito chocada. Eu tinha brincado que tem 3 assuntos, né? A dramaturgia e o dramaturgismo. A gente chegou no primeiro. A gente não foi nem pro primeiro. Pois é. Vamos ter que fazer os outros 2 agora. Não, mas incrível. Acho que muita coisa mesmo. Mas tô bem feliz. Assim, é um ano de chegar em umas... Eu falo que não é mais, eu não acredito mais na curva, no ciclo, acho que eu acredito na espiral. Sinto que aqui, entendi, é uma dobra da espiral, e vai de novo. Um dia eu quero te contar do meu processo novo também, que tem muito a ver com essa máscara. Tudo segue, nada resolvido. Ótimo, que bom. Então vamos fazer mais vezes. Tá bom. Muito obrigada. Queria dizer que amanhã eu vou estar com a Silvia Gomes, aqui também nesse mesmo horário. Agradecer a Daniele Cabral, ao Robson, a Patrícia e toda a equipe do Cacilda Becker. A Daniele Cabral, eu falei, ela é nossa diretora de produção e comunicação. Agradecer a luz e som do Juliano Carratori, a produtora de operação, que é a Bárbara Berta,
a câmera e operação de streaming do Miguel Salvatore. E amanhã a gente está de volta com a Silvia Gomes. Obrigada a todo mundo que assistiu.